100 provas de que a Terra não é um globo. De William Carpenter. 1. O aeronauta pode ver por si mesmo que a Terra é um plano. A aparência que lhe é apresentada, mesmo na mais alta elevação que ele já atingiu, é de uma superfície côncava, isso sendo exatamente o que há de se esperar de uma superfície verdadeiramente nivelada, já que é da natureza de superfícies niveladas aparentarem elevar-se a um nível com o olho do observador. Isso é demonstração ocular e prova de que a Terra não é um globo. 2. Sempre que experimentos foram feitos na superfície de água parada, a superfície sempre foi constatada como sendo nivelada. Se a Terra fosse um globo, a superfície de toda a água parada seria convexa. Essa é uma prova experimental de que a Terra não é um globo. 3. As operações de topógrafos na construção de ferrovias, túneis ou canais são conduzidas sem fazer a menor concessão para a curvatura. Embora seja ensinado que essa assim chamada concessão é absolutamente necessária, essa é uma prova incisiva de que a Terra não é um globo. 4. Há rios que fluem por centenas de milhas rumo ao nível do mar, sem decaírem mais do que alguns pés. Notavelmente o Nilo, que em 1000 milhas decai apenas um pé. Uma vastidão nivelada dessa extensão é totalmente incompatível com a ideia da convexidade da Terra. É, portanto, uma prova razoável de que a Terra não é um globo. 5. As luzes que são exibidas em torres de farol são vistas por navegantes a distâncias nas quais, de acordo com a escala da suposta curvatura dada por astrônomos, elas deveriam estar, em alguns casos, muitas centenas de pés abaixo da linha de visão. Por exemplo, o farol do Cabo Hatteras é visto de uma distância tal 40 milhas, de que, de acordo com a teoria, ela deveria estar 900 pés acima do nível do mar, a partir de onde ele efetivamente está, para que pudesse ser visível. Essa é uma prova conclusiva de que não há curvatura na superfície do mar. O nível do mar, ridículo seja embora, está sobre a obrigação de prová-lo, mas é, não obstante, uma prova conclusiva de que a Terra não é um globo. 6. Se ficarmos de pé nas areias do litoral e assistirmos a um navio aproximar-se de nós, vamos constatar que ele irá aparentemente elevar-se ao ponto da sua própria altura, nada mais. Se ficarmos de pé sobre uma proeminência, a mesma lei ainda opera, e trata-se apenas da lei da perspectiva, que faz objetos, ao se aproximarem de nós, aparentemente aumentar de tamanho até que possamos vê-los, perto de nós, do tamanho que são de fato. Não haver outra elevação além da aqui falada é evidente a partir do fato de que, não importa quão alto ascendamos acima do nível do mar, o horizonte se eleva mais e ainda mais enquanto nos elevamos, de modo que está sempre num nível com o olho. Embora seja a 200 milhas de distância, como visto pelo Sr. Gleicher, da Inglaterra, a partir do balão do Sr. Coswell, de modo que um navio a 5 milhas de distância pode ser imaginado subindo a imaginária curva para baixo da superfície da Terra. Mas se meramente ascendemos a uma colina como a Federal Hill Baltimore, é possível vermos longe 25 milhas um nível com o olho, isto é, 20 milhas de distância nivelada para além do navio, que presumidamente imaginamos estar contornando a curva e subindo. Essa é uma prova clara de que a Terra não é um globo. 7. Se fizermos uma viagem à Baía de Chesapeake durante o dia, é possível vermos por nós mesmos a completa falácia da ideia de que quando uma embarcação se afigura com o casco abaixo, como se diz, é porque o casco está atrás da água, pois embarcações têm sido vistas e podem a miúde ser vistas de novo, apresentando a aparência referida e distantes, muito distantes, daquelas embarcações, e no mesmo momento a linha nivelada da costa, com seu acompanhamento complementar de árvores altas, erguendo-se ao alto em perspectiva, acima dos mastros dos navios com o casco abaixo, já que então a ideia não defende seu terreno, quando os fatos se levantam contra ela, e trata-se de uma peça da teoria popular. A teoria não passa de um negócio desprezível, e podemos facilmente exprimir dela uma prova de que a Terra não é um globo. 8. Se a Terra fosse um globo, um pequeno modelo de globo seria a melhor, porque é mais fiel, das coisas para o navegante levar consigo ao mar. Mas de tal coisa não se sabe, tendo tal brinquedo como guia. O marinheiro de certo naufragaria seu navio. Essa é uma prova de que a Terra não é um globo. 9.
Já que marinheiros levam consigo cartas geográficas feitas como se o mar fosse uma superfície plana. Embora essas cartas possam errar quanto à verdadeira forma dessa superfície plana, tomada como um todo, fica claro como eles acham que atendem a seu propósito de modo tolerável. E apenas de modo tolerável, pois muitos navios naufragam devido ao erro de que estamos falando, que a superfície do mar é tal como é tomada. Quer o capitão do navio supõe que a Terra seja um globo, ou qualquer outra coisa, portanto então traçamos do sistema comum de navegação plana uma prova prática de que a Terra não é um globo. 10. Que a bússola de marinheiro aponta norte e sul ao mesmo tempo é um fato tão incontestável quanto 2 e 2 são 4. Mas que isso seria impossível se o objeto fosse colocado num globo, com norte e sul no centro, de hemisférios opostos. Trata-se de um fato que não figura nos livros escolares, embora visto muito facilmente, e não requer nenhuma linha de raciocínio longa, para produzir daí uma prova pontiaguda de que a Terra não é um globo. 11. Como a bússola de marinheiro indica norte e sul a um só tempo, e como o norte ao qual ela é atraída é aquela parte da Terra situada onde a estrela do norte está em zênite, sucede que não há nenhum ponto ao polo sul, mas que, sendo o norte o centro, uma vasta circunferência deve ser o sul em toda a sua extensão. Essa é uma prova de que a Terra não é um globo. 12. Assim como vimos que não há realmente um ponto ou polo sul, mas uma infinidade de pontos formando juntos uma vasta circunferência, a fronteira do mundo conhecido, com suas muralhas de icebergs que anunciam desafio ao curso do homem em direção sul. Do mesmo modo, não pode haver pontos leste ou oeste, tal como não há nenhum ontem e nenhum amanhã, de fato como há um ponto que é fixo, o norte. É impossível que qualquer outro ponto seja igualmente fixo. Leste e oeste são, portanto, meramente direções e ângulos retos de uma linha norte e sul. E como o ponto sul da bússola roda para todas as partes da fronteira circular, como ela pode ser levada ao redor do norte central, do mesmo modo as direções leste e oeste cruzando essa linha continuada formam um círculo a qualquer latitude. Uma circunnavegação a oeste, portanto, é ir ao redor com a estrela norte continuamente à direita. E uma circunnavegação a leste é realizada somente quando a condição inversa é mantida, a estrela norte estando à esquerda enquanto a jornada é feita. Esses fatos tomados em conjunto formam uma bela prova de que a Terra não é um globo. 13. Como a bússola de marinheiro indica norte e sul a um só tempo, e o meridiano é uma linha norte e sul, sucede que os meridianos não podem ser senão linhas retas. Mas, já que todos os meridianos num globo são semicírculos, essa é uma prova incontestável de que a Terra não é um globo. 14. Paralelos de latitude são, de todas as linhas imaginárias na superfície da Terra, somente círculos que aumentam progressivamente, do centro do norte à circunferência do sul. O percurso do marinheiro, na direção de qualquer um desses círculos concêntricos, é sua longitude, cujos graus aumentam a tal ponto além do Equador, indo em direção sul, que centenas de embarcações naufragam por causa da ideia falsa, criada pela inverdade das cartas juntamente com a teoria globular, levando o navegante a estar continuamente fora de seus cálculos, com um mapa da Terra em sua verdadeira forma. Toda dificuldade eliminada e navios podem ser conduzidos, em qualquer lugar, com perfeita segurança. Essa então é uma prova prática muito importante de que a Terra não é um globo. 15. A ideia de que, ao invés de navegarem horizontalmente ao redor da Terra, navios são guiados num lado do globo, depois na parte inferior e são trazidos de volta no outro lado, para voltarem a casa de novo, é senão como um mero sonho impossível e absurda. E já que não há impossibilidades nem absurdidades na simples matéria da circunnavegação, isso levanta sem controvérsia uma prova de que a Terra não é um globo. 16. Se a Terra fosse um globo, a distância ao redor de sua superfície, a digamos 45 graus de latitude sul, não poderia ser de modo algum maior do que ela é na mesma latitude norte. Mas, já que ela é constatada por navegantes como sendo 2 vezes maior, para dizer no mínimo disso, ou o dobro da distância que deveria ser de acordo com a teoria globular, essa é uma prova de que a Terra não é um globo. 17. Seres humanos requerem uma superfície
sobre a qual possam viver e que, em seu caráter genérico, há de ser nivelada, já que o Criador onisciente deveria estar perfeitamente familiarizado com os requerimentos de suas criaturas. Sucede que, sendo um Criador infinitamente sábio, ele reuniu-os meticulosamente. Essa é uma prova teológica de que a Terra não é um globo. 18. As melhores posses do homem são seus sentidos, e quando ele usa todos os seus sentidos, ele não será enganado em seu exame da natureza. Somente quando alguma faculdade ou outra é negligenciada ou abusada é que ele é iludido. Todo homem total comando de seus sentidos sabe que uma superfície nivelada é uma superfície plana ou horizontal. Mas astrônomos dizem que o verdadeiro nível é a superfície curva de um globo. Eles sabem que o homem requer uma superfície plana para viver. Então lhe dão um nome a qual não é em fato, já que isso é o melhor que astrônomos podem fazer, pelos seus semelhantes com sua ciência teorética, enganá-los. Fica claro que as coisas não são como eles dizem que são. Em suma, é uma prova de que a Terra não é um globo. 19. Todo homem dotado de seus sentidos procede do modo mais razoável quando trabalha para fazer uma coisa. Agora, astrônomos, um atrás do outro, seguindo um líder. Enquanto nos dizem que a Terra é um globo, estão cortando a metade superior desse hipotético globo em seus livros, e desse modo formando a superfície nivelada, sobre a qual eles descrevem que o homem vive e se move. Agora, se a Terra fosse realmente um globo, esse seria o modo menos razoável e mais suicida de intentar mostrá-lo. De modo que, a não ser que astrônomos teoréticos tenham todos juntos perdido os sentidos, isso é claramente uma prova de que a Terra não é um globo. 20. O senso comum do homem lhe diz, se nada mais lhe dissesse, que há um alto e um baixo na natureza, mesmo quanto aos céus e à Terra, mas a teoria dos astrônomos modernos necessita da conclusão de que não haja. Portanto, a teoria dos astrônomos é oposta ao senso comum. Sim, e é a inspiração. E essa é uma prova do senso comum, de que a Terra não é um globo.